Ação! Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Simone. E eu sou o Michael e nós somos, né? Vivendo Viajando. É bom que nós somos, né? Aqui a gente vai falar basicamente sobre como você pode viajar o mundo trabalhando em navio de cruzeiro. A gente já comentou aqui em alguns vídeos, nós dois nos conhecemos em um navio de cruzeiro há quantos anos atrás? 10 anos atrás, né? 2011? Né? Nossa, 2011, verdade. Tem tempo já, né? Uma coxinha mesmo, né? Tudo novinho. Não vamos entrar mais em detalhes em datas, tá? Então, basicamente, foi nosso primeiro contrato. Eu conheci o navio de cruzeiro porque tinha um amigo que trabalhava comigo, na época eu era gerente de um hostel. Aí ele voltou de uma primeira viagem que ele fez, primeiro contrato, aí me contou como é que era. Eu não tinha esse contato, não sabia exatamente como era, o que era, o que fazia, quanto ganhava. Então, ele meio que abriu essas informações para mim. Você... Então, minha história é um pouquinho diferente. Eu tinha voltado de um intercâmbio do Canadá, decidi me dar as férias, não queria mais trabalhar. Isso é verdade, infelizmente. Aí meu pai, ele viu no noticiário que na minha cidade estavam fazendo entrevista. Aí ele falou assim, arruma, imprime seu currículo, eu vou te levar lá. E foi assim, né? Como tudo começou, né? Então, eu, na verdade, vi uma opção assim muito grande, ponto principal, que além, claro, de ganhar dinheiro, mas principalmente conhecer, viajar o mundo, que eu tinha esse interesse. Eu era funcionário público antes, concursado, tudo lá, por muitos anos. Resolvi largar tudo, ainda estava um pouco perdido do que fazer. E vi nessa oportunidade, navio de cruzeiro, de realmente atingir meu objetivo. E pra mim, na verdade, quando eu fiz a entrevista e tudo mais, fui fazer um trial, que eles chamam, né, pra saber, te conhecer, saber o seu nível de inglês e tudo mais. Eu confesso que quando ela falou viajar o mundo e ganhar em euros, eu falei, aonde eu assino? Né? Então eu não sabia muito bem também como funcionava, nem sabia da existência, não conhecia ninguém que já tinha trabalhado, eu só aceitei. Aonde está o papel? Então, para te facilitar, a gente está aqui para te explicar como funciona, quais são os passos que você precisa saber antes de embarcar nessa aventura. E principalmente, claro, né, seguir esse sonho que guiou a gente inicialmente de conhecer o mundo e, além disso, como assim comentou agora, ganhando em euro e outras companhias ganhando em dólar. Mas basicamente, como é viajar no navio de cruzeiro? Trabalhando. Trabalhar, na verdade, né? Viajar é secundário. Vamos deixar isso bem claro. Deixar claro também que as fotos que as pessoas veem lá nas redes sociais e tudo são lindas, mas por trás ninguém vê como é que é a correria. Falando nisso, vocês já viram aquelas montagens, né? A expectativa, como os meus amigos acham que é, como minha família acha que é, como realmente é. Então a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Então, basicamente você trabalha muitas horas, tá? Dependendo do dia, por exemplo, dia de embarque, que estão embarcando novos passageiros. Geralmente você trabalha mais horas, às vezes 12 horas por dia, 13. Então você não tem dias de folga, você tem horas de folga. Então basicamente é assim por meses. Você tem um contrato ali, dependendo da sua posição, da sua função, pode variar ali de 6 meses, 4 meses. Tem contratos menores assim, mas são geralmente de engenheiros, pessoal ali dos oficiais. Mas basicamente aí varia de 6 a 8 meses, né? Ou podendo ser estendido, né? No caso, a gente ficou quase até 9 no primeiro contrato. Sim, né? Teve um amigo meu, esse que meio que me incentivou, me mostrou como é que era, o Pedro, grande abraço, Pedro. Ele ficou bastante tempo, ele quase ficou um ano, ele saiu quase do navio expulso, né? Entre aspas, brincando, né? Ficou tanto tempo, acostumou com um trabalho pesado, pedia para estender mais e mais e mais, foi ficando muito tempo. Quem trabalha em navio de cruzeiro, quem tem experiência, tem uma noção básica, sabe que é um trabalho bem pesado. No entanto, a gente está falando aqui da realidade, é bom você saber, mas tem muita coisa boa, como a gente comentou agora, de viajar, conhecer muitos lugares que eu no meu caso não tive a oportunidade, né? Então a gente viu ali uma oportunidade sensacional de realizar os sonhos que a gente estava desenvolvendo. Então aqui para deixar bem claro, o nosso primeiro contrato foi de quase 9 meses,
trabalhando todos os dias, apenas com algumas horas de folga, em torno de umas 14 horas por dia de trabalho. Então, tenha isso em consideração. Lógico, tem suas variantes, né? Mas é basicamente isso. Tem dia que trabalhava menos também, né? Depende muito. E está incluso na parte boa também conhecer lugares sensacionais. Basicamente, eu tinha um sonho de conhecer a Grécia. Eu conheci muito a Grécia, as Ilhas nós dois, né? Sim, não, eu tô falando de mim, basicamente, né? Porque a gente se conheceu lá, né, amor? Sim. Mas eu digo um sonho pessoal mesmo, de conhecer as ilhas gregas. Eram coisas que eu via em documentários, filmes, novelas, qualquer coisa que fosse assim, eu imaginava como é que fosse na realidade. E era exatamente aquilo que eu imaginava. E mesmo que, comentamos agora várias vezes já, que é um trabalho muito pesado, sou muito grato por ter tido esse trabalho e faria tudo de novo, principalmente ter conhecido essa princesa, né? E esses lugares sensacionais, tudo valeu muito a pena. E vamos falar agora o que você precisa para dar os seus primeiros passos, para realmente começar a trabalhar no navio de cruzeiro, começar a considerar essa ideia. Mas antes de falar, tá, os próximos passos, é bom ficar claro que a nossa experiência é de muitos anos atrás. Atualmente muita coisa pode ter mudado, principalmente nesse momento de restrições. Não sei se você precisa de outros requisitos, vacina. Então é bom você ficar atento exatamente o que precisa. A gente vai falar aqui uns passos que você pode verificar, ter mais informações. Mas a nossa experiência é essa, então não se prenda somente a ela. Busque mais informações se você tem interesse em saber mais sobre isso. E uma coisa boa que eu lembrei agora, na época eu estava muito em dúvida entre seguir, né, para a vida de navio de cruzeiros ou me tornar uma aeromoça e trabalhar nos aviões, né? E eu lembro que uma coisa que fez diferença, que o navio de cruzeiro você só investe em qualquer coisa, seja tirar o seu passaporte, fazer as coisas que a gente vai falar daqui um pouquinho, depois que você é aprovado numa companhia. Então você tem um tempo até a sua data de embarque para organizar tudo. E já para a aeromoça, você precisa investir tudo antes para depois ser aprovada e daí buscar um emprego numa companhia aérea. Então isso fez total diferença para minha decisão na época. Talvez sirva também para você. Então vamos ao tipo de documentação, né? Primeiro de tudo, passaporte. Você não consegue trabalhar em navio de cruzeiro sem ter o seu passaporte e a carteirinha internacional de febre amarela, lá antigamente, né? E talvez hoje em dia você vai precisar de mais coisas, então busque essa informação. Vai ser necessário também alguns outros cursos, como por exemplo na Companhia Costa, outras companhias, eles pedem um curso específico que se chama STCW, mais uma vez. Pode ter mudado, podem ter incluído outra coisa. A gente leu há algum tempo atrás que inseriram um outro curso. Algumas companhias dão esse curso, ou seja, você não precisa pagar, você recebe a bordo. Outras companhias você paga e elas reembolsam, outras não reembolsam. Então depende muito de onde você vai trabalhar. Companhia aqui que eu digo são companhias mesmo de cruzeiro, tá? No caso, Costa Cruzeiros, MSC, Oceania, Royal, tem muitas companhias, Pumantur, que você pode estar trabalhando aí pelo mundo. Então são diversas opções, cada uma tem que ser analisada, porque cada uma tem uma maneira de lidar com um tripulante, uma maneira de atrair mais gente também, né? Porque eles precisam de bastante gente para trabalhar nos navios. E o que você precisa também, que é primordial, todos esses pontos mas são os exames. Você tem que estar com uma saúde boa, claro, você vai trabalhar pesado por meses. Então eles pedem exames completos, uma bateria de exames assim muito grande. É bom que você faz um check-up assim no seu corpo geral, você sabe exatamente se você está bem, se você tem alguma coisa ou não. Então você faz muitos exames. Não se preocupe com que tipo de exame você vai fazer, porque, como assim comentou, tudo vai ser pedido depois que você passar na entrevista, ser aprovado. Então vão te mandar uma listagem com todos os exames. Alguns lugares eles mandam também recomendações de locais que você pode estar fazendo esse exame. Alguns outros têm parceria, se é uma empresa bem grande, cruzeiro, como Royal Caribbean, tem parcerias com laboratórios. Então é bom você verificar isso diretamente com a companhia de cruzeiro e até com a agência, né? Falando em agência,
toda essa parte de recrutamento é feito sim por uma agência. Então aqui a gente não vai estar nomeando, mas vamos deixar a dica, basta você colocar agências de trabalho de navio de cruzeiro no Google, que você vai ganhar uma lista e com certeza você vai encontrar a que está mais próxima de você. Então, como funciona? Essa agência vai fazer uma entrevista prévia com você, vai ver o seu nível de inglês, qual seria a melhor posição para você. E após isso... Posição é o trabalho, né? É o tipo de trabalho, né? Trabalho que você vai fazer. Exato. E após isso, você vai fazer uma segunda entrevista com a empresa de cruzeiros. Eu lembro que a minha, com a Costa, né, foi por Skype. Então, né, eu moro em Santa Catarina, então é um pouco mais difícil acesso a São Paulo, Santos, no caso, né? Rio de Janeiro. Então a minha foi por entrevista. Eu lembro que era uma mulher... Eu acho, não sei, lembro se ela era italiana, que a Costa é uma empresa italiana, mas ela falou, em alguns momentos ela falou em português comigo, mas é importante você saber inglês também. Já que você comentou agora da entrevista em Skype, é bom você ter atenção a uma coisa, a internet tem que estar boa, né? Porque eu fiz uma vez uma entrevista, né, numa companhia de cruzeiro, não lembro exatamente, né, mas eu fiz, qual era a companhia, tem bastante tempo, e era entrevista em francês, acho que era uma posição da recepção ali, e falava inglês, já tinha feito inglês, mas a entrevista em francês seria especificamente por Skype, porque a pessoa que falava francês não estava disponível naquele dia. Então eu fiz por Skype, a internet lá em casa estava muito ruim, aí a pessoa chegou lá no Skype, eu fiquei nervoso, porque a internet não estava funcionando direito, aí travava, e o francês começou a não ficar tão afiado assim. Eu não falo fluentemente, né, mas eu consigo conversar bem e tal, uma entrevista conseguiria sair bem. Então ali cagou tudo, deu tudo errado, então por conta da internet estava funcionando bem, já não deu certo. Então fica ligado nesses detalhes aí, se prepare bem para ficar mais tranquilo na hora, né? E aí, isso é até uma função da agência, ela te dá várias dicas, né, para você se sair bem nessa entrevista. E já que falamos aqui de empresas de cruzeiros, existem diversas que você pode estar escolhendo, e inclusive elas são basicamente separadas por tipo de público, falando dos passageiros, nas pessoas que vão viajar para curtir, para aproveitar. Tem empresas que são mais baratas, mais acessíveis, tem empresas de cruzeiros que são mais exclusivas, navios mais novos, navios de entretenimento também, tem empresas que lidam mais com festa, alguns navios, depende muito. Por exemplo, tem empresas que têm diversos tipos de segmentos, que a mesma empresa tem navios para públicos mais festeiros, tem navios que estão dedicados só a públicos mais velhos, então você tem que estar verificando isso de uma forma geral, a empresa, e quando você for para esses navios assim, você vai perceber de fato como é. Vou dar um exemplo, a gente trabalhou na Costa Cruzeiros, o primeiro, e era um navio considerado mais popular, né? A empresa em geral, as pessoas conseguiam pagar as viagens, de uma forma geral, ele fazia viagens pelo Brasil também, então tinha muita gente na América Latina viajando, na Europa. Eram navios grandes, tinha muita gente mesmo. E já um outro exemplo, a minha segunda companhia que eu trabalhei eram navios pequenos, considerados iates. Ainda assim, né, era um navio de cruzeiro, mas era um público mais exclusivo, era dedicado à gastronomia, à degustação de vinhos. É um público que gasta muito mais e um preço para fazer uma viagem desse tipo era muito mais alto. Então, basicamente, de uma forma geral, isso pode variar, né? Se você vai para empresas mais populares, basicamente deve variar de acordo com a posição, com a função, que a gente vai falar daqui a pouco. Os salários são um pouco menores e nas empresas mais sofisticadas, assim, você costuma ter mais oportunidades, salários costumam ser maiores. E o serviço também, que é promovido, o serviço que é dado para os passageiros, é muito mais sofisticado, mais de primeira linha. Então, se você tem uma experiência, vou dar um exemplo, né, de trabalho mais fino, né, como um garçom, trabalhou em hotéis de alto luxo, ou lugares bem sofisticados mesmo, talvez considere ir para uma empresa dessa de alto nível, porque ali você vai estar botando em prática realmente o que você sabe e vai estar aprendendo muito mais também. Agora, se você não tem tanta experiência, talvez considere ir para uma empresa mais popular, entre aspas, para estar aprendendo, para uma outra oportunidade, tentar um outro tipo de companhia. E uma dica aqui, se você tem ou não, né, habilidades específicas,
ou se você fala algum outro idioma ou não, a maneira mais fácil para você entrar nessa aventura, né, de trabalhar em navios de cruzeiros, é você aproveitar a temporada brasileira. Porque existe uma lei que para esses navios entrarem em águas brasileiras, eles precisam ter uma porcentagem mínima de tripulantes brasileiros. Caso contrário, eles não vão poder navegar e fazer a sua temporada brasileira. Ou seja, quando chega o verão no Brasil, eles contratam muitos brasileiros. Então essa é uma forma de você entrar. E serve também de currículo para você, num próximo contrato, buscar uma empresa melhor, que você ache uma posição, um trabalho que você tenha mais interesse. Porque eles já vão ver que você aguenta o tranco, né? Que você não desistiu. Então a rotatividade sua, no caso, vai ser menor. E para a empresa é muito bom isso. Então é mais fácil você conseguir ir para uma empresa melhor. Seguindo essa dica, vamos falar de idioma. Para quem sempre me perguntava como era trabalhar em navio de cruzeiro, que queria ir, eu falava, foca no inglês. Pelo menos no inglês, né? Se tiver que escolher um idioma, foca no inglês. Vai sabendo um inglês comunicável. Por quê? Você vai estar lá, você vai estar trancado, você vai estar trabalhando, né? Vamos deixar fora a parte de conhecer os outros lugares. Então vai numa posição que você consiga trabalhar direto com o público. Por quê? O seu salário vai ser melhor, né? E você vai ganhar mais, a sua acomodação dentro do navio vai ser melhor. Eles valorizam isso. Então, vai ser uma experiência muito melhor para você. E muita gente vai pensando também que dentro do navio você vai aprender o idioma. Ok, você aprende sim, você desenvolve. O ponto é, qualquer lugar, dentro do navio ou não, fora, se você vai estudar em outro país, você aprende o idioma conversando, trocando ideia com as pessoas, desenvolvendo novas palavras, sabendo do dia a dia dela, contando o seu. Tendo essa troca assim, é assim que você aprende, na minha opinião, a melhor maneira de aprender um idioma novo. Então isso acontece no navio ou fora dele. Então não é especificamente que você vai no navio e vai aprender um idioma, você vai ajudar a perder um pouco dessa vergonha, de destravar um pouco. Eu, por exemplo, estava estudando italiano antes de ir para a costa, estudava um pouco, né, outros idiomas também, sempre gostei de estudar alguns idiomas, e lá eu desenvolvi melhor, na verdade, tirei um pouco da vergonha de falar, de tentar, de errar, e ali foi o início de começar a destravar o italiano, né? O inglês também melhorou um pouco, mas é bom você ficar atento a isso, como assim comentou, que você já chegando, entre aspas, mais preparado, com o idioma mais afiado, você vai ter muito mais oportunidades ali. E quando você já chega assim, basicamente pronto com o idioma, você melhora as relações com as pessoas, com os seus chefes, com as pessoas próximas de você, e você pode ter oportunidades maiores de crescer lá dentro mesmo. Existem diversas pessoas que a gente já conheceu durante o trabalho, que lá dentro mudaram de função, por exemplo, num trabalho bem mais pesado, mas ali por ter um bom relacionamento com outras pessoas, ali se comunicar bem, ela mudou de função. Claro, é bom você ter um mínimo de pré-requisitos para aquela função, mas ali ela já mudou, ou no outro contrato ela mudou de função e está até hoje, muita gente está até hoje, então vale a pena você investir nisso mesmo, no seu idioma. E assim como tem muitas empresas também que você pode estar escolhendo, existem diversas funções também. A gente comentou agora de que varia de acordo com o idioma, né? Se tem um idioma melhor e tal, mas é bom você saber de uma forma mais clara o que você quer fazer no navio. Vou dar um exemplo. Tem, claro, uma espécie de escala de funções dentro do navio. O topo lá é o comandante do navio, o capitão, e vai descendo ali para os engenheiros, os oficiais, até chegar lá embaixo são funções mais simples, consideradas dentro da escala do navio, como um dishwasher, que é lavar prato, o pessoal ali que lida com lixo, outras pessoas ali que têm um trabalho considerado inferiores. Claro, todo trabalho é digno, todo trabalho é importante, e é por isso que eles estão lá, mas a gente está falando aqui de pesado mesmo, são trabalhos pesadíssimos geralmente, e são trabalhos que geralmente pagam menos. Então vou dar um exemplo aqui basicamente de salário, vou fazer por alto, tá? Não vou falar o valor fixo, mas digamos que um lavador de prato ganha uma média de $800, varia de empresa, por mês, tá? E um waiter, que é um garçom, pode estar ganhando aí uns $3.000 por mês.
mais gorjeta que ele ganha ali dos clientes que ele atende no restaurante. Então, o cara que lava prato, ele não tem tanta opção assim de ganhar gorjeta, porque ele não lida direto com o público. Então, dentro disso tem várias outras funções também. Tem o pessoal que trabalha no service, que é o serviço de quarto. Tem o pessoal que trabalha como camareiro, camareira. Tem muitas funções. Tem o pessoal do entretenimento, se você é cantor, se você toca piano, se você trabalha num bingo. Tem bingo dentro do cassino, do navio também. Se é dançarino, tem muitas funções. Tem o pessoal que trabalha em lojas também, né? Que é vendedor, que é o conhecido duty free. Sim, tem muitas que você pode estar escolhendo aí. Inclusive lojas é terceirizado, né? É uma empresa contratada para trabalhar dentro do navio, mas na verdade não todas as companhias, mais uma vez, tá? Algumas companhias são empresas diferentes que são contratadas para botar um pessoal terceirizado lá. E mesmo assim, sendo terceirizado, é tudo intermediado pela agência também. O processo é todo igual. E lembrando aqui, basicamente não existe dia de folga no navio, e sim horas de folga. Então você tem que escolher entre descansar ou então sair e passear e conhecer, né, o país que o navio está atracado. Essa é uma decisão importante, porque isso aí vai influenciar no seu dia a dia. Se você trabalhou muito pesado naquele dia, talvez valha a pena você descansar. Ou se você está num lugar que é sensacional e o navio vai estar ali só aquele dia, naquele lugar você tem a oportunidade de sair, talvez seja bom sair também, nem que seja por algumas horinhas, para você ter aquela experiência. Se você estivesse viajando fora do navio mesmo, estivesse fazendo um mochilão, você não estaria caminhando o dia inteiro, todos os dias nesses lugares. Então basicamente o que você faz no navio é o que você faria se você estivesse viajando por conta própria. Só que o navio é mais direcionado, você vai diretamente ao ponto específico que você quer conhecer. Imagina você está na Grécia, está em Atenas, na capital lá, o que você vai conhecer? Vai conhecer a Acrópolis, os monumentos históricos, sensacionais, foi um dos lugares que a gente conheceu também, quando estávamos no navio. Fui 2 vezes, você foi 2 vezes também? Sim, fui 2 vezes também. Sensacional lugar, então você vai direto para lá. Quando você está viajando por si próprio, você vai para lá também, mas você passa um bom tempo no hotel, descansando, vai para outros lugares, então é basicamente o mesmo. O ponto é saber escolher, e essas escolhas geralmente são muito boas. Eu tive experiências de conhecer lugares sensacionais mesmo. Por exemplo, no meu segundo contrato, uma outra companhia, uma companhia mais luxuosa, era um navio que fazia basicamente uma volta ao mundo, faz muitos lugares lindos. Então, um dos pontos principais que eu escolhi essa companhia foi que antes eu estava imaginando viajar para esses lugares, mas não sabia como, né? É o subconsciente, consciente, sei lá, o universo atraindo aí. Então me levou a fazer essa entrevista, essa vaga, e me levou diretamente para esse navio. Aí eu conheci esses lugares todos que eu realmente queria conhecer antes. E um exemplo claro de aproveitar é quando estávamos na região ali da Nova Zelândia, conhecendo as cidades ao redor. Eu pesquisei um pouco, né? Era o que eu geralmente fazia para conhecer as cidades, o que eu poderia fazer lá. Nova Zelândia é conhecida como capital dos esportes radicais no mundo, né? Então tinha muita coisa para fazer. Então eu pesquisei o que eu poderia fazer ali em Auckland, né? Uma cidade bem conhecida, muito linda, e eu vi que tinha um bungee jump. Fui lá, os meus amigos lá depois viram as fotos no navio, perguntaram por que não me chamou, por que não me avisou. Eu falei, simplesmente, eu tô aqui para isso, entendeu? Eu tô aqui para viajar, para ganhar dinheiro também, é uma coisa importante também, que é muito, muito bom para você guardar dinheiro. Essa é uma dica extra, né? Porque a gente viu... Eu guardei dinheiro, você também conseguiu guardar. Sim. A gente viu muitas pessoas que realmente não guardaram nada e faz falta. Né? Você acaba se empolgando porque tudo é muito barato, muito acessível, mas é importante você guardar. Você não tem gasto, né? Exato, isso é um outro ponto, né? Abrindo aqui, né? Você tem comida, né? Você tem moradia, você tem uniforme, né? Você tem a lavanderia para você lavar suas roupas, tem que pagar, mas é um valor simbólico. Então, o seu dinheiro é todo seu, basicamente. Então, você tem que cuidar um pouquinho para administrar, para não gastar só em festa, só com internet. E, né? A internet é paga no navio, tá? Isso é um verdade. Custo alto. Muita gente ia pro que eles chamam de crew bar, que é o bar dos tripulantes, que geralmente a bebida é mais barata, alguma coisa mais barata ali, uma água, então o pessoal fica se reunindo ali à noite.
E no final do mês ali, você passa só o cartão, né? O seu Crew Pass, né? Que é o seu cartão que vale pra tudo. Pra você entrar no navio, sair do navio, entrar na sua cabine, no seu quarto, né? Que é a sua cabine, serve pra tudo ele. E nesse caso, as pessoas acabavam escolhendo gastar no bar e outras ocasiões ali de festa. E eu escolhi, de fato, investir em experiências, que era, no caso que eu estava citando agora, Nova Zelândia. Estava lá e resolvi fazer um bungee jump muito, muito bom, pulando da ponte. E muitos outros lugares que eu conheci também, muitas outras aventuras. Vale muito a pena você ter essa experiência e analisar se fica só na festa ou dá um equilíbrio ali, que eu acho que assim você vai ter mais experiências ainda para guardar para a sua vida. Existe uma certa divisão no navio. Existe a posição de staff, que é mais ou menos o pessoal que trabalha no shopping e trabalha com animação, música, entretenimento em si. E existe a tripulação mesmo, que se chama crew. Então pode ser quem trabalha para o staff mesmo, né? Seja no restaurante que serve a comida para o próprio tripulante, ou seja, né, numa cabinista que trabalha fazendo as cabines dos passageiros. E eu tive a oportunidade de trabalhar no shopping, então eu era considerada staff. E eu fui descobrir que os staffs, se tivesse, dentro do navio existem as opções de fazer tour. A própria empresa vende tour para os passageiros. E eu descobri, como sendo staff, que se não tivesse lotado, eu poderia deixar o meu nome e com isso eu poderia fazer um tour que os passageiros estavam fazendo. Então eu descobri isso e foi uma maneira também de economizar. Então, ao invés de descansar, eu ia fazer o passeio, voltava para o navio e trabalhava a noite inteira. Mas era muito gostoso, consegui fazer vários passeios bem legais que eu não teria feito sozinha, até porque geralmente pega ônibus, vai para uma cidade ao lado ou mais distante, né? Então existe todo esse trâmite que quando você trabalha, você tem um horário antes para chegar no navio, para se preparar e tudo mais. Então tem que ficar atento a essas coisas. Bom, e como é dentro do navio de fato, né? O navio tem a estrutura toda separada para os tripulantes e tem a estrutura toda separada, os corredores, cabines dos passageiros, que eles não têm acesso ao local dos tripulantes. Nós, como trabalhadores, temos acesso dependendo da sua função, claro, a todas as áreas do navio. Então, ali na área de tripulante, do pessoal que trabalha no navio, a gente tem tudo, basicamente, também. Tem alguns navios que tem piscina, né, para tripulante, tem esse crew bar, que a gente falou que é um bar também, que as pessoas vão relaxar. Tem uma área ao ar livre também, para você tomar um sol, dependendo do navio. E as cabines, basicamente, são divididas entre duas pessoas. Podem variar, dependendo da sua função. Novamente, você pode ter uma cabine só para você. Dependendo da sua função também, você pode ter uma cabine dividindo com mais 3 pessoas. Eu já vi gente que dividia em 6 até 8. Sim. Sem contar do banheiro, né, gente? Depende muito da companhia, da função. Então, tem essa estrutura toda. Dentro da cabine, eu sempre dividi com mais uma pessoa, né? Então, tem lá uma espécie de um beliche, né? Um em cima do outro lá. Tem um banheiro lá dentro. Tem telefone, tem tudo lá. É pequeno. Bem pequeno. Bem pequeno. O banheiro é um triângulo. Ou você toma banho, se você se agachar, você já gruda na cortina. Basicamente isso. Mas tem água quentinha, tá? Algumas tem um frigobar. Então dá pra você aproveitar bem ali o espaço. Um ponto interessante aqui, uma vez eu fiquei doente e tive que ficar isolado dentro da cabine por 3 dias, sozinho. Meu cabimate, que era a pessoa que dividia a cabine comigo, teve que sair para outra cabine por esses dias. Então, a gente trabalha tanto que eu fiquei 3 dias na cabine, eu já estava ficando louco já. Porque você fica muito tempo preso e você já está acostumado a trabalhar naquela correria o tempo inteiro, todos os dias. E já no final do primeiro dia eu já estava me tira daqui, não quero mais ficar aqui não. Então a única opção que tinha na época era ficar assistindo filme, né? Tinha muito filme que era lançamento, tinha lá na TV, lá do navio. Então eu aproveitei bastante para assistir bastante filme. Lembra que a gente mencionou que é importante economizar? Então, quando seu contrato termina, você entra de férias, né? E essas férias, elas não são pagas. E dura aproximadamente 2 meses. Nesses 2 meses, então, você vai ter que se manter. Seja onde você optar, né? Seja continuar viajando ou voltar para casa, você vai precisar de um dinheiro. Ou então se preparar
né, relaxar esses 2 meses pra voltar novamente pro navio. Independente do que você escolher, por isso é importante guardar esse dinheiro para quando você estiver em casa com a sua família, ou até, né, quer comprar alguma coisa especial, ou tem algum objetivo. Então, vale a pena, né, reservar uma parte para isso. E como a nossa experiência faz tanto tempo, para você ter uma noção, o navio que a gente se conheceu, que é o Costa Victoria, ele já foi para desmanche, ou seja, não existe mais. Até na época, depois que a gente desembarcou, ele tinha sido vendido, né? E hoje em dia ele realmente não existe mais. E eu fiz mais 2 contratos depois desse, e os 2 navios que eu fui também não foram para desmanche por conta da pandemia e tudo mais. Então, são lembranças, né, que a gente guarda e infelizmente não tem como a gente voltar mais. O último contrato que eu fiz foi na companhia que se chama Oceania, que é uma companhia americana. Como eu citei, são navios menores e não lembro se ele era um navio tão novo, mas era muito bem conservado. Mas quando eu estava no Rio ainda, fui visitar o navio, pedi para botar meu nome lá, que você pede para botar seu nome, um amigo seu que está no navio, que está lá ainda trabalhando. Coloque seu nome na lista, porque tem a questão de segurança, né? Não é porque você trabalhou no navio, que você não trabalha mais, você vai ter acesso para ele o tempo inteiro. Não. Qualquer pessoa que não trabalha no navio não tem acesso, precisa botar o nome. Então ele botou meu nome, fui visitar o navio quando estava no Rio, tem alguns anos já, e ele ainda estava lá, estava navegando, as pessoas estavam lá, algumas que eu conhecia ainda, e eu acredito que ele ainda está aí pelos mares. Enfim, essa foi nossa experiência, foram dicas que a gente gostou muito de compartilhar, porque tem muita coisa envolvida, né? A gente se conheceu, muita história envolvida, muitos anos se passaram também, e através de trabalhar no navio, proporcionou muita coisa boa pra gente. A gente tenta levar de uma maneira que pensar no lado positivo, nos benefícios das coisas. É um trabalho bem pesado, já falamos várias vezes aqui. Trabalho, muitas vezes você vai estar fazendo trabalhar, você vai estar pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso, dependendo da sua situação, não sei. Então, você muitas vezes vai pensar em desistir. A gente viu pessoas que chegavam lá e no mesmo dia saíam, tudo bem, acontece, a pessoa viu que não é para ela. Vi outras pessoas que ficavam 3 dias, 1 semana, pediam para sair, para voltar para casa. Enfim, não aguentava. Tinha gente que, como eu citei o meu amigo, queria ficar 1 ano lá e só foi basicamente chutado de lá. Então depende muito como você se adapta à situação. A gente queria passar isso aqui um pouquinho também, de que sempre tem um benefício em qualquer situação. Então nessas aqui, de viajar no navio, trabalhar, trouxe muita coisa boa pra gente. E o trabalho pesado teve, sempre vai ter, no navio, fora do navio, continua tendo até hoje aqui na Irlanda. Mas as coisas boas é que a gente vai guardando no dia a dia. Então aproveita, se você tiver alguma experiência ou ficou alguma dúvida, deixa um comentário para nós. Dá um like no vídeo, que é super importante para nós. E se inscreva no canal, né? Sim. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.